Você ama seus carboidratos, mas sente que precisa cortá-los da sua dieta para ver algum resultado nos seus esforços de perda de peso? Se isso lhe parece familiar, então você precisa ficar ligada no episódio de hoje e bem-vinda ao episódio número 8. No episódio de hoje, nós falaremos sobre como aproveitar melhor os seus carboidratos e ainda ver resultados de perda de peso como uma mulher com mais de 40 anos. Eu amo esse tópico porque eu amo meus carboidratos e não estou muito disposta a cortá-los da minha dieta. E na verdade, eu não recomendo que você corte completamente os carboidratos da sua dieta porque eles são essenciais para a sua saúde. Mas podemos ter sabedoria em termos de como podemos incorporar esses carboidratos e eu vou compartilhar consigo três das minhas dicas favoritas. Eu tenho muitas dicas, mas vou compartilhar consigo três das dicas que eu mais dou às minhas clientes. E você ainda vai ver resultados de perda de peso. Se você gosta do que escuta nesse podcast, mas quer um suporte individual, então eu lhe encorajo a entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pela mensagem do Instagram, pelos links que você pode encontrar abaixo desse episódio. Podemos determinar se os meus programas são adequados para si e como eu posso ajudá-la. Se você está frustrada com ganho de peso repentino, baixa energia, inchaço, irritabilidade, ou mau sono, ou até confusão mental desde que você chegou aos 40 anos, então esse podcast é para si. Eu sou Fátima das Neves, nutricionista, e aqui eu me dedico a ajudar mulheres com mais de 40 anos a prosperar. Eu ensino-as como comer, se movimentar e até cuidar dos seus corpos. É hora de parar de tentar todas as coisas que tem por aí e começar a dominar o seu metabolismo e os seus hormônios. Então, vamos mergulhar nesse tópico super interessante. Antes de entrarmos nessas três dicas, deixe-me falar sobre por que os carboidratos podem ser um problema, especialmente para as mulheres com mais de 40 anos. A primeira coisa que eu quero dizer é que não é problemático para todas. E você pode sim aproveitar os seus carboidratos e não ter problemas com eles até perder peso. Realmente depende muito do corpo. Então, eu vou aproveitar as informações que eu compartilhei consigo no episódio passado sobre os exames, entender os seus exames de sangue e o que eles te dizem sobre a sua perda de peso. Então, os carboidratos serão problemáticos para alguém que está a passar por resistência à insulina. E muitas das mulheres com quem eu trabalho, muitas mesmo, estão a tentar perder peso e estão a ter sérias dificuldades. Então, e estão a passar pela resistência à insulina. Então, se essa é você, você está a tentar todas as coisas, o seu corpo não está a responder a nada do que você faz para perder peso, então você pode estar a passar por problemas com insulina. E você pode ouvir o último episódio e entender quais são esses exames e pedir ao seu médico e ver realmente se tem algum problema consigo. Ou se você quiser a minha ajuda, você pode entrar em contato comigo e eu posso orientá-la. Mas esse pode não ser um problema para todas as mulheres. É um problema para a maioria das mulheres, sim, com quem eu trabalho, porque elas estão ali a lidar com ganho de peso persistente. Então, se a resistência à insulina é um problema, isso significa que você não está a utilizar bem os seus carboidratos. Quando você come carboidratos, os níveis de glicose, que é o açúcar no sangue, aumentam. O corpo produz mais insulina, mas quando o corpo não é sensível à insulina, ou seja, quando as células não respondem à insulina, a glicose se acumula na corrente sanguínea. E seu corpo, para lhe proteger, faz o quê? Pega esse açúcar que está a circular na corrente sanguínea e transforma em gordura e armazena no seu corpo. E você ganha peso. Então, o que nós vemos é que os níveis de triglicerídeos também começam a aumentar, a hemoglobina glicada também aumentará com o tempo, o açúcar no sangue em jejum pode aumentar e definitivamente a insulina em jejum vai aumentar. Então, se isso está a acontecer consigo, você precisa ter cuidado com a quantidade de carboidratos que está a consumir. Você tem que cortar completamente os carboidratos? Não, porque isso pode levar a problemas na sua tiroide. Mas você tem que estar atenta ao quanto você consome. E quanto consumir realmente depende do seu corpo, dos seus níveis de atividade física e do quão resistente à insulina o seu corpo se tornou. Então, vamos mergulhar em todas as estratégias que você pode aplicar se realmente essa área for problemática para si. A primeira coisa que eu lhe diria é: comece o seu dia com baixo teor de carboidratos e termine o seu dia com uma refeição de baixo teor de carboidratos. E no meio do dia é onde eu recomendo que você coloque os seus carboidratos. E os tipos de carboidratos que você vai escolher também têm o seu papel muito importante. Então, bem no meio do dia, coloque alguns carboidratos de queima lenta. Quando eu digo carboidratos de queima lenta, estou a falar dos carboidratos que não são refinados. O que poderia ser? Bem, poderia ser batata doce, abóbora ou pão integral, de preferência de fermento natural.
Há algumas pesquisas que sugerem que quando você coloca um pão de fermento natural em vez de um pão de fermento convencional, primeiro de tudo é que a percentagem de glúten será menor, então é mais fácil para o seu corpo digerir, é mais fácil para o seu trato digestivo. E a segunda coisa é que ele realmente reduz a carga glicêmica da refeição. Então, a carga glicêmica é o quanto os seus níveis de glicose aumentam como resultado de uma refeição. Então, sim, um pão de fermento natural integral é ótimo. Leguminosas também são ótimas. Lentilhas, grão de bico, você pode cozinhá-las e colocá-las assim nas suas saladas, comer junto com uma proteína animal. E esses carboidratos são de queima lenta, o que significa que não vão aumentar o seu açúcar no sangue. E tem ótimos benefícios à sua saúde intestinal e são saudáveis de uma forma geral. Eu falarei sobre leguminosas em um outro episódio completamente diferente, porque eu acredito que as leguminosas têm um ótimo lugar na nossa dieta. E não, quando digo carboidratos, não estou a falar de massas e etc. Elas têm sim o seu lugar, são carboidratos, mas não é necessariamente todos os dias que você vai incorporar elas na sua refeição, porque elas elevam os seus níveis de açúcar no sangue, especialmente se você está a tentar lutar contra o peso. Ok. Se você não estiver a lutar contra o peso, resistência à insulina, elas podem ser uma adição no meio do dia, assim, mas você deve ouvir muito o que o seu corpo tem a dizer em relação às massas. Há algumas massas que são feitas de massa fermentada que podem ser bem caras, mas também podem ser uma opção para si. Então, elas têm o seu lugar, mas se você estiver a comer muito carboidrato, ou carboidratos de queima muito rápida, ou carboidrato no seu pequeno almoço, no seu almoço, no seu jantar, então seu corpo não vai responder muito bem a todas as coisas que você está lá a fazer para controlar a sua resistência à insulina. Se o seu corpo for extremamente bom em queimar carboidratos, talvez você não terá problemas com isso. Mas se você estiver a perceber ganho de peso e for um ganho de peso teimoso e for um problema para si, então você pode querer colocar os seus carboidratos em uma refeição e eu prefiro que seja o almoço. Algumas pessoas preferem o jantar, mas você tem que observar bem como o seu corpo reage a esses carboidratos. Então, essa foi a primeira dica. A minha segunda recomendação é que, com refeições ricas em carboidratos, você também precisa adicionar alimentos fermentados, tipo vinagre de maçã. Tome assim durante as refeições, é muito bom para si, vai ajudar a metabolizar melhor os carboidratos, reduzir a carga glicêmica das refeições e realmente vai ser útil para ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue. Isso também vale para todos os outros alimentos fermentados, como chucrute, kimchi, kefir, qualquer coisa fermentada. Adicione à sua refeição e não precisa ser em grandes quantidades. Você vai ter ótimos benefícios. E finalmente, minha terceira dica é fazer uma caminhada. Faça uma caminhada após cada refeição que você fizer, especialmente uma refeição rica em carboidratos, especialmente após o jantar. Tem muita pesquisa que apoia isso, mesmo uma caminhada rápida de 5 minutos após uma refeição, especialmente uma refeição rica em carboidratos, vai ajudar a melhorar a sua sensibilidade à insulina. Então, o seu corpo vai parar de armazenar aquela energia em forma de gordura e vai começar a queimar, porque conforme os músculos estão lá a se movimentar, conforme o seu corpo está a se mover, seus músculos estão a utilizar esses carboidratos para produzir o que é energia, em vez de estar lá com picos de açúcar no sangue, e isso vai ser péssimo se você já tiver resistência à insulina. E a única coisa que o seu corpo sabe fazer quando você está ali com a resistência à insulina é armazenar tudo isso, e todo esse açúcar em gordura, como uma forma de te proteger. Mesmo uma caminhada curta de 5 minutos, há benefícios. Eu recomendo que seja pelo menos 10 a 15 minutos, mas se você só tiver 5 minutos, use esses 5 minutos e faça a sua caminhada. Você vai colher ótimos benefícios. Se você quiser suporte para lidar com a perda de peso na perimenopausa, na menopausa, se você deseja ter suporte de alto nível, entre em contato comigo. Enquanto isso, teste essas dicas, experimente, tente colocar os seus carboidratos na refeição no meio do dia. Prefira realmente meio do dia. Não escolha de manhã e reduza à noite. Inclua alimentos fermentados na sua refeição, como vinagre de maçã, outros alimentos naturais, como kimchi, chucrute, tudo isso também vai ajudar. E muito obrigada por sintonizar, por ouvir, por estar aqui nesse podcast. Lembre-se que toda segunda, quarta e sexta nós lançamos um novo episódio do podcast Além dos 40. E se você achou isso útil, eu adoraria que você avaliasse o nosso podcast. Muito obrigada.